hoje nós devemos fazer a partir do capítulo 24 de Atos. Mas vamos nos lembrar do que fizemos no capítulo 23. O capítulo 23 é aquele capítulo em que Paulo se apresenta ao Sinédrio e o Senhor, e ele faz a defesa dele, mas lembra que o Senhor Jesus aparece a Paulo e diz para ele: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mas, quando amanheceu o dia, os judeus se reuniram sob anátema, juramento de não comer nem beber, até que eles matassem Paulo. Aqui, no capítulo 23, a Bíblia diz que eram mais ou menos 40 homens, e eles foram aos principais sacerdotes e aos anciãos e disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. E eles, então, acertaram que era para o Sinédrio pedir ao Cláudio Lísias que apresentasse Paulo novamente para ser investigado. Enquanto Paulo fosse levado para lá, eles iriam matar Paulo. Aí foi que entra na história o sobrinho de Paulo, o filho da irmã de Paulo, ouviu toda a trama diabólica e ele pediu, ele furou e foi falar com Paulo. Paulo mandou que ele fosse dizer a Cláudio Lísias. Cláudio Lísias, então, disse para o sobrinho de Paulo fechar a boca, não dizer nada para ninguém. E durante a noite, então, ele preparou tudo, ele chamou 2 centuriões e ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, veja que escolta, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Essa era a guarda de Paulo. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta. Então, Paulo agora é tirado, enfim, da fortaleza e tirado de Jerusalém, levado para Cesareia. Porque quando ele estivesse em Cesareia, ele não estaria mais na jurisdição daqui de Jerusalém. Aí já era com o governador Félix. Então, ele manda Paulo para o pretório de Herodes. Agora a situação é outra. Então, ele foi detido no pretório de Herodes. Aí nós começamos o capítulo 24. Nesse capítulo 24, nós vamos falar de exatamente o sistema legal de Roma. E entram em operação, nesse capítulo 24, 3 homens que vão se expressar. Então, aqui, começando no capítulo 24, nós vamos ler até o versículo 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais
apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, aqui nós vamos ver o primeiro homem que entra em ação. É Tértulo, o grande orador, acusador, no caso de Paulo. Na Bíblia, quando a pessoa vai para Jerusalém, nós dizemos que ela sobe para Jerusalém. E quando sai, sempre se diz que ela desce de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade que fica na Judéia, nas montanhas dos Jebuseus. Antigo nome de Jerusalém, Jebus, por causa das montanhas. Isso explica porque a Bíblia sempre diz que o grupo de judeus, eles desceram e vieram para Cesareia. Com Ananias, o sumo sacerdote, com alguns anciãos e até um advogado, vieram juntos para defenderem a causa deles. Tértulo, o orador, começou com a costumeira lisonja, achando que antes de ganhar a causa, teria que ganhar o juiz. Ele cumprimentou o governador, que por seu trabalho veio paz àquela terra. Ah, é assim não. Se veio paz perene, por que foram necessários uma guarda de 400 soldados para conduzir um prisioneiro, se tinha paz perene? Não é? Então a gente vê que na lisonja tem mentira. Sabemos sim que Félix foi um governador que acalmou algumas revoltas, mas não trouxe paz perene para a terra. Ele trouxe. Tértulo fez 3 acusações. Fez uma acusação pessoal. Este homem é uma peste. Fez uma acusação política. Promove sedições entre judeus espalhados por todo o mundo. E fez uma acusação doutrinária. Profana o templo. Então, em poucas palavras, ele fez
uma ampla acusação de Paulo. Se Paulo era uma peste, isso depende do ponto de vista. Os judeus queriam manter suas tradições ancestrais. E Paulo defendia algo novo. Era vinho novo e eles só tinham odres velhos. Os romanos temiam tudo o que podia prejudicar a paz no império, e a fama de Paulo vinha causando uma certa perturbação. Essa acusação pessoal era baseada nos conflitos entre os Paulos e os judeus em alguns lugares do Império Romano, mas eram os judeus que causavam a desordem e não os romanos. Os judeus da Ásia certamente ouviram o que aconteceu em Listra, em Corinto, em Éfeso. Esta primeira acusação nos lembra daquela acusação que foi feita contra Jesus em Lucas, no capítulo 23, versículo 1 e 2. Presta atenção que eu vou lembrar para vocês. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Está vendo? A acusação é idêntica. A acusação é pessoal essa. A acusação política era mais séria, porque nenhum oficial romano queria ser culpado por permitir a perturbação da paz romana. Quando Tértulo, o orador acusador, disse que Paulo era um instigador que promovia sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, ele atraiu a atenção do governador. Tértulo, ele era uma raposa velha. Ele sabia que aquela acusação se baseava no fato de Paulo haver pregado aos judeus que Jesus era rei e senhor. Olha, para os judeus incrédulos e os romanos, essa mensagem de Paulo era direcionadamente contra César. Além do mais, era ilegal estabelecer uma nova religião em Roma sem a aprovação da autoridade. Se Paulo era realmente o principal agitador da seita dos nazarenos, então essa era uma acusação perigosíssima contra Paulo. Até aquele momento, a fé cristã ainda estava identificada com os judeus, porque eles tinham permissão para praticar a sua fé. Mais tarde, cresceu o número de gentios convertidos e surgiram mais congregações separadas das sinagogas, e então Roma viu a diferença entre judeus e cristãos. Foi assim que veio o perigo, porque nós lembramos que no início não haviam templos cristãos. Os cristãos, as pessoas eram convertidas e elas continuavam frequentando as sinagogas, ou elas se reuniam em casa. Mas depois, os grupos foram crescendo e, com isso, o cristianismo começa a ter visibilidade.
E, por isso, começou a ficar perigoso. Roma não queria uma religião rival, se movendo no império e criando problemas. A terceira acusação de Tértulo teve que ser bem conduzida, porque implicava um oficial romano que salvou a vida de um homem. Na maioria das vezes, oficiais romanos, como Félix, não queriam se envolver com casos da lei judaica. Tértulo teve que apresentar essa acusação com muito cuidado. Assim, nós vamos observar que ele usou palavras brandas. E a acusação dos judeus da Ásia era de que Paulo poluiu o templo. Mas Tértulo disse, ele tentou profanar o templo. Se ele dissesse que Paulo profanou, não poderia provar, pois os que falaram não estavam presentes. Então, ele não ia poder provar a acusação dele. Quando nós comparamos o que Lucas diz a respeito da prisão de Paulo em Atos 21 e com o que o capitão diz em Atos 23 e o que Tértulo diz aqui em Atos 24, nós vamos ver que tem uma confusão muito grande, porque Tértulo, aqui, o orador, o acusador, ele dá a impressão de que, na verdade, Paulo era culpado de profanar o templo. Por isso, os judeus estavam certos e por isso que eles prenderam. Mas o capitão interferiu. Quer dizer que Cláudio Lísias era culpado porque interferiu quando os judeus tinham que fazer algo que era permitido pelo Império Romano. Cláudio, não os judeus, errou primeiro. Então, a culpa era de Cláudio Lísias nessa terceira acusação. Porque ele errou primeiro. Porque ele tratou um cidadão romano com violência. Então, a gente vê como é venenoso esse tal de Tértulo. Que acusador venenoso. Mas Félix tinha uma carta oficial de Cláudio Lísias. E, lógico, que ele ia dar mais crédito no seu capitão do que no advogado judeu helenista pago para exercer sua profissão. Tértulo sabia que os judeus tinham autoridade conferida por Roma para perseguir e prender todos aqueles que violassem a lei judaica. Os judeus, naquela época, tinham permissão para executar ofensores. Está vendo? Tértulo sabia disso tudo. Tértulo deixou claro que se Cláudio não tivesse interferido, eles teriam dado conta do trabalho, sem precisar incomodar a Félix e todo o Império Romano. Em outras palavras, nós temos autoridade e liberdade para fazer o nosso trabalho. E essa liberdade é conferida pelo imperador romano. Mas o seu capitão, Cláudio Lísias,
se intrometeu, nos proibindo de fazer o que é nosso direito. Está vendo? Tértulo termina sua acusação sugerindo que Cláudio Lísios deveria estar lá pessoalmente e não enviar líderes judeus para apresentar o caso. Porque ele estava ausente. Vê que homem. Porque ele não defendeu o caso. Será que estava passando o fardo para os outros? Pelo que vemos, durante os 2 anos que Paulo ficou preso em Cesareia, Cláudio nunca apareceu lá para dizer a sua opinião sobre os fatos. Às vezes, nós lemos as coisas de forma tão passageira na Bíblia e pensamos que isso se passou rapidamente. Não. Até que viesse a hora de Paulo seguir para Roma, são 2 anos de prisão em Cesareia Marítima, porque tem 2 Cesareias. Cesareia de Filipe, que fica lá na cabeceira do Jordão, e Cesareia Marítima. E Paulo, porém, estava lá, em Cesareia, e Félix pôde, esse tempo todo, ouvir a verdade de Paulo. Ele estava preso, mas ele estava preso com certas regalias. Então, a primeira parte do capítulo 24 até o versículo 9 é sobre a acusação. Entra o primeiro homem. Nós dissemos no início que nesse capítulo nós íamos ver o sistema legal de Roma em operação e 3 homens iriam se expressar. O primeiro deles é Tértulo, o orador acusador. Agora nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 21, que é a defesa, a resposta de Paulo, que agora Paulo tem o direito de falar. Então, vamos ver a partir do versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de meus pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos
digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, aqui nós vemos a defesa de Paulo, né? O governador não examinou Paulo, apenas fez um sinal para que ele começasse a falar. Ele deu a vez para Paulo falar. Paulo não elogiou Félix. Que diferença de Tértulo, né? Apenas deu conhecimento de que o governador era um homem experiente e de conhecimento. Depois dessa breve e honesta introdução, Paulo começou a responder às acusações de Tértulo, dos judeus da Ásia e do Conselho Judaico. A respeito do templo, ele esteve lá para adorar, não para causar alguma perturbação. De fato, no templo está registrado que Paulo pagou o custo de 4 judeus que tomaram o voto de Nazireu. Paulo não pregou no templo, não pregou nas sinagogas, não pregou em nenhum outro lugar da cidade. Ninguém poderia provar que ele era culpado de liderar qualquer tipo de rebelião contra os judeus ou romanos. Além do mais, tendo estado em Jerusalém por apenas uma semana ou 12 dias, ou menos de 5 dias, como nós vemos em Atos 24, não havia tido tempo para organizar, para dirigir um assalto ao templo. Os eventos, meus irmãos, foram mais ou menos os seguintes. No primeiro dia, você lembra? No capítulo 21, no versículo 17. Primeiro dia, Paulo chegou em Jerusalém. No capítulo 21, versículo 17. No segundo dia, versículo 18 do capítulo 21, ele encontrou Tiago e os anciãos. Lembra? Segundo dia em Jerusalém. Terceiro dia em Jerusalém, versículo 26 do capítulo 21. Ele foi no templo com os nazireus. Então, capítulo 21 de Atos. Primeiro dia, versículo 17, chegou a Jerusalém. Versículo 18, encontro com Tiago e os anciãos. Terceiro dia, versículo 26, no templo com os rapazes que fizeram o voto de Nazireu. No quarto dia, em Jerusalém, ele estava no templo. No quinto dia, ele estava no templo. No sexto dia, no próprio capítulo 21, no versículo 27, ele foi preso. No sétimo dia, teve a reunião com o Conselho Judeu, já no capítulo 23, que nós fizemos ano passado. No oitavo dia, foi ameaçado, levado para Cesareia. No nono dia, ele chegou a Cesareia, no capítulo 23, versículo 33. Não é? No 10º dia, ele ficou à espera de Félix, que chamou os líderes judeus. No 11º dia de Paulo, ele esperou os líderes chegarem. No 12º dia, chegaram, foi a arrumação. No 13º dia,
foi essa audiência aqui, em que ele estava sendo acusado por Tértulo e pelos judeus todos. Então, em 13 dias, o que é que este homem fez em Jerusalém? Que queriam matá-lo. Nós sabemos que é uma obra de Satanás. Alguns estudiosos colocam tantas coisas, né? Estudiosos que estudam a vida de Paulo, mas quando nós colocamos nessa ordem, é para facilitar a nossa meditação a respeito da vida de Paulo nesses dias, não é? Os 4 homens que tomaram os votos de Nazireu estavam evidentemente envolvidos de seus deveres no templo quando Tiago sugeriu que Paulo pagasse os custos. Está lá escrito isso em Atos 21, no versículo 24. Se eles começaram o dia antes da chegada de Paulo em Jerusalém, então o dia da prisão de Paulo foi no 7º dia de suas obrigações. Havendo refutado a falsa acusação de Tértulo, Paulo começa a responder à falsa acusação dos judeus da Ásia, que diziam que ele profanou o templo. Ele, nós sabemos, não veio a Jerusalém para profanar o templo, mas para trazer oferta aos judeus necessitados e fazer a sua própria oferta ao Senhor. Vamos lembrar um pouquinho quando Deus, lá em Levítico 23, Deus diz para Moisés, fala aos filhos de Israel, as festas fixas do Senhor que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas. Que festas são essas, meus irmãos? São pães asmos, Páscoas, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7 festas fixas. Para essas festas, como Deus disse, serão convocações solenes, os judeus faziam questão de subir para Jerusalém, onde estava o templo, para celebrar. E a celebração deles era com ofertas, com dízimos. Era celebração solene e santa. Era uma questão de honra de um judeu passar pelo menos uma das festas fixas em Jerusalém. Nós lembramos que Paulo queria chegar a Jerusalém para Páscoa. Mas quando ele viu que não daria tempo de chegar para Páscoa, ele então decidiu ir para a festa de Pentecostes. Nós vemos no capítulo 20 que foi por isso que, quando ele chegou em Mileto, ele não foi a Éfeso. Ele mandou que os líderes de Éfeso viessem a Mileto para encontrar com ele ali, porque ele queria estar em Jerusalém para a época de Pentecostes. Então, nós vemos que ele vai para Jerusalém, sabendo que ia ter dificuldades,
mas o coração dele estava puro. Ele queria levar sua própria oferta ao Senhor para a festa de Pentecostes. Quando os asiáticos o viram no templo, ele estava com 4 homens que faziam votos nazireus. Quando eu falo de asiáticos, nós falamos dos judeus que estavam na Ásia. Quando a gente fala Ásia, na Bíblia, é Éfeso, Corinto, Listra, Derbe, ali tudo é Ásia. Então, quando esses judeus de lá, que também vieram para Jerusalém para ofertar, eles viram Paulo com esses 4 homens e achavam que esses 4 homens eram gentios. Por isso, fizeram uma arrumação. Como é que Paulo poderia estar adorando a Deus e, ao mesmo tempo, profanando a casa de Deus? Paulo estava obedecendo à lei. Agora, Paulo chega no âmago da sua defesa, porque pela lei romana, aí é que vai ficar difícil. Os acusadores teriam que olhar o acusado no rosto. E Ananias, o sumo sacerdote, não havia trazido os judeus helenistas que sabiam que eles falhariam, porque eram muito bons em incitar revoltas, mas não em produzir provas. O sumo sacerdote Ananias não tinha trazido os acusadores, apenas estava contando a fofoca. Paulo termina a sua defesa contando aos membros do concílio judeus, aqui, Atos 20 e 21, sobre os fatos. A estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo, agora, ele termina a sua defesa, contando aos membros do concílio judeu sobre os fatos. Em vez de darem a ele uma oportunidade de ouvi-lo, o sumo sacerdote e o sinédrio o acusaram e se negaram a ouvi-lo. Ananias deve ter ficado grato, porque Paulo não mencionou que fora esbofeteado. Parece que nós notamos um pouco de sarcasmo no final da fala de Paulo, pois, na verdade, o que ele deixou bem claro foi: se eu fiz algum mal, foi provavelmente lembrar ao concílio judaico a grande doutrina judia da ressurreição. Os saduceus haviam abandonado esta doutrina e os fariseus não estavam dando importância a ela. Mas Paulo relatou a ressurreição de Jesus Cristo e o sinédrio não gostou. Eles o acusaram de ser anti-judeu e anti-romano, mas não puderam provar as suas acusações. Nós falamos no início que este capítulo 24, nós íamos ver o sistema legal de Roma em operação e 3 homens se expressando. Nós já vimos o primeiro homem, Tértulo, acusando. Nós já, até o versículo 9, nós vimos o segundo homem, Paulo,
fazendo a sua defesa, do versículo 10 ao versículo 21. Agora, do versículo 22 até o final, que é o versículo 27, nós vamos ver o terceiro homem, governador Félix. Este homem. Vamos lá. Vamos ler. Versículo 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha, eu fico impressionado. Eu vou parar aqui, meus irmãos, porque eu não aguento. Você pensa o que é esse homem vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho da graça de Jesus, pregado por Paulo só para ele e aquela mulher dele. Olhe bem o que vai acontecer no versículo 25. Passando ele, Paulo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos agora ver. Félix falhou de modo pessoal e de modo oficial como procurador da Judéia. Ele falhou. Uma vergonha o comportamento desse governador. Lógico que ele não podia deixar os fatos passarem despercebidamente. Sua esposa Drusila era judia e certamente ela o mantinha informado a respeito de tudo. E ele, com certeza, estava investigando tudo, porque eles não eram fáceis. Ele viu que Paulo estava sendo cuidado com certo conforto e protegido, numa liberdade limitada, no palácio, atado a um soldado. E os soldados eram trocados a cada 6 horas. Os amigos de Paulo podiam também servi-lo. Félix tinha um certo temor, mas não se rendia, e sua esposa Drusila queria que Paulo fosse ouvido novamente. Ela queria ouvi-lo novamente. Afinal de contas, preste atenção que é essa mulher. Sua família havia sido envolvida com o caminho em algumas ocasiões. Seu bisavô, Herodes, o Grande, tentou matar Jesus quando, lá em Belém, lembra? Quando os reis do Oriente vieram para visitar. Ele se prontificou em visitar Jesus para matá-lo. Está escrito em Mateus 2.
Seu tio-avô, Herodes Antipas, matou João Batista e ridicularizou Jesus. E seu pai, Agripa, matou Tiago. Entendeu? O pai dela matou Tiago. Dr. Lucas, escritor de Atos, nos dá apenas 3 pontos do sermão de Paulo a esse casal. Ele informa que Paulo falou da justiça, do domínio próprio e do julgamento vindouro. Eles ouviram 3 motivos suficientes para se entregarem a Jesus. Primeiro, eles teriam que fazer algo sobre o pecado de ontem. Eles teriam que fazer, teriam que se arrepender de pecar. Justiça. Segundo, domínio próprio. Teriam que fazer algo a respeito das tentações de hoje. Porque os homens podem controlar quase tudo, menos as suas próprias tentações, as suas tendências, as suas inclinações. E isso valia para Félix e Drusila. Ela, essa mulher, deixou seu marido para ser a terceira esposa de Félix, como judia, vivendo como Deus disse que era abominável. Está vendo? Félix era um oficial inescrupuloso que não hesitou em mentir ou mesmo matar para se livrar dos seus inimigos. Terceiro ponto do sermão de Paulo foi julgamento vindouro, algo para o amanhã. Paulo pegou o ontem, o hoje, o amanhã. Não é? Talvez Paulo disse a Félix e a Drusila o mesmo que disse aos filósofos gregos no Areópago. Deus escolheu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Foi isso que Paulo pregou lá em Atenas, em Atos 17, 31. Jesus é Salvador e juiz. Félix tremeu, ficou amedrontado e procrastinou. Quando eu tiver vagar, te chamarei. Se considerarmos a atitude vazia de Félix em relação à palavra de Deus, nós vamos ver que ele sabia que era um pecador e não sabia se teria uma nova chance, mas deixou para depois. Quando Félix foi substituído, Paulo ainda ficou como prisioneiro, mas o verdadeiro prisioneiro era Félix. Em vez de ouvir a Paulo, Félix tentou usá-lo como utensílio político. É possível que ele tenha tido outros encontros com Paulo, mas não parece que houve mudança espiritual. Os amigos de Paulo iam e vinham. Certamente traziam ofertas das igrejas dos gentios. A mente do governador foi iluminada. Suas emoções foram mexidas, mas sua vontade era escrava, era aprisionada. Ele tentou ganhar o mundo, mas até que saibamos, a sua alma não foi ganha. Nós, assim, completamos o capítulo 24 para fazer capítulo 25. E
onde nós vamos ver Paulo perante Festo e Agripa, não é? E assim nós vamos caminhando para o final. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.